Fala pessoas, tudo bem? Para você que está chegando no canal, eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo e criador da Academia Astrológica. E eu estou fazendo uma série de vídeos para ajudar as pessoas, ajudar você a achar soluções e um caminho saudável para lidar com a entrada de Saturno em Peixes que aconteceu hoje de manhã, 7 de março de 2023, tá? Só que o que acontece? Essa entrada de Saturno vai atuar de formas diferentes, em posicionamentos diferentes. Então, antes de você assistir o vídeo onde está o seu Sol, onde está a Lua, onde está a entrada de alguma casa, assiste o vídeo que tem como título Descubra se Saturno interfere no seu mapa, tá? Assiste esse vídeo porque eu vou te mostrar, eu vou te ensinar a localizar esse Saturno, onde que ele está entrando e como que você faz o cruzamento com o seu mapa. Porque aí você vai conseguir identificar se isso vai mexer com você agora ou mais para frente, tá? Então, depois que você assistir esse vídeo, aí você procura onde que Saturno está interferindo, se é na casa 1, na casa 7, na casa 10, aí você vai ver lá para você ter uma ideia de tempo que você tem para poder lidar com essas questões, tá bom? Então, antes de mais nada, já vou pedir para você deixar o like aqui, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com alguém que você acha que pode se beneficiar, beleza? Então, bora lá para os vídeos. Ó, casa 4. Casa 4 é uma casa muito importante porque ela mostra a nossa base, a base da nossa essência, de onde a gente veio. São as nossas heranças familiares. Heranças, não estou falando heranças financeiras, estou falando heranças energéticas, emocionais, tá? De caráter. Tá? Também mostra qual que é a composição da nossa família, qual que é a estrutura familiar. A estrutura da família de origem e a estrutura da família que eu crio depois quando eu caso, quando eu tenho filhos, tá? Ou mesmo quando é só um casal, é uma família ali, tá? E também a estrutura do lar, a estrutura física do lar, física mesmo, as paredes, tá? Parede, porta, portão, a estrutura física da casa, tá bom? Então, quando o Saturno entra ali, a gente pode experimentar algumas situações de escassez e dificuldade com essas situações. Na, na, na questão estrutural da casa, você pode ter dificuldades de estrutura de uma maneira geral. Pode quebrar coisas, né? Pode quebrar desde o abajur até quebrar o portão da garagem automático que vai fazer com que você gaste sabe-se lá quanto. Pode ter problema na geladeira, pode ter problema na fiação, você pode fazer, se você estiver planejando fazer uma reforma dentro de casa, é uma hora boa. Só que saiba que essa reforma vai dar dor de cabeça. Bom, que reforma que não dá, né? Tem um cara disse para mim muitos anos atrás que reforma a gente não termina, a gente desiste. Então, com Saturno entrando na casa 4, muito provavelmente vai ser desse jeito. É aquele negócio, né? Você tem um orçamento, o seu pedreiro lá fala que vou levar 10 dias para fazer isso aqui. Chega no final dos 10 dias, ele fala, não, eu falei que eu ia levar 10 dias. A partir do 10º dia, vai levar mais 10 dias e vai dar mais dor de cabeça. Então, não quer dizer, mais uma vez, né? Que nem no caso de dinheiro que eu falei para vocês lá. Não quer dizer que você não possa fazer a reforma, mesmo porque o Saturno ele dá toda a capacidade da gente ter uma observação bem crítica, bem detalhada sobre o que está acontecendo ali dentro. Então, se você sabe o que fazer, se você sabe como fazer, se você tem tudo muito bem anotado na ponta do lápis e sabe muito bem o cronograma feitinho com quanto vai se gastar, vai e faz. Mas saiba que é possível que existam contratempos. Esteja preparado para o contratempo. Esse que eu acho que é a grande pegada. Você está fazendo uma reforma da cozinha lá. Tá lá reformando não sei o que. Aí os caras vão colocar o tampão de mármore ali que você comprou que custou 6 mil reais. Aí o cara pega lá, de repente acontece alguma coisa, escorrega na mão do cara e quebra, racha o mármore no meio. Fazer o quê? Quebrou, mas se você está preparado para aquilo, você tem saídas. Óbvio que eu estou exagerando, né? Mas você pode ter outras coisas, pode quebrar o trinco da porta, por exemplo. Né? Então, essas demandas dentro da estrutura da casa deverão acontecer em algum momento do ano, dependendo dos outros trânsitos também, tá? Lembra que eu falei para vocês que essas atuações elas vão ser de formas diferentes dependendo da composição de mapas, porque no meio do caminho pode ter
Sol, Lua, pode ter Mercúrio, pode ter várias outras coisas no meio do caminho que você precisa saber como vai lidar com isso. Para fazer isso é só individualmente, tá? Quer fazer seu mapa, suas previsões? Tem ainda o descontão funcionando aqui embaixo no link da descrição. Tem a forma de entrar em contato comigo. Mas de uma forma geral o ambiente, a estrutura de casa pode ser afetado e aí você tem que ver qual que é o principal período onde isso pode acontecer para poder se programar melhor. De qualquer forma, uma das coisas importantes que a gente tem para pensar de Saturno de casa 4 é não deixa para depois. É aquele negócio. Quebrou, arruma. E é sério, quebra, arruma. Por quê? Se você deixar para depois, depois eu arrumo, depois agora eu não tenho dinheiro para fazer isso, parcela, dá seus pulos, arruma. Porque se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Sabe quando você entra naquelas casas velhas, que tá tudo caindo aos pedaços, que a casa tem 40 anos e ninguém nunca fez manutenção nenhuma dentro de casa? A casa vai deteriorar de um jeito muito mais rápido do que normalmente faria. Então, toma providência e vai arrumar rápido. Ou se você não consegue arrumar imediatamente, se planeja, eu vou guardar tanto porque daqui 2 meses eu vou arrumar esse negócio. Mas não esquece o negócio, não deixa, porque isso aqui vai dar uma dor de cabeça muito grande lá na frente se você não fizer agora, hein? Tá? Muito bem. Outra coisa que vai mexer, estrutura familiar. Aqui, infelizmente, a gente tem algumas situações que não são legais, tá? Saturno normalmente representa restrições e cortes e afastamentos. Você pode experimentar situações na sua família de origem com pai ou mãe, dependendo de qual que é a figura que atua dentro da sua casa 4, porque a gente tem que entender a dinâmica da sua família para ver se a mãe é casa 4 ou o pai é casa 4 ou ao contrário. Tem autores que falam de maneiras diferentes ali. Tá? Eu prefiro ver como que é a dinâmica da pessoa. Se é a mãe ou se é o pai que atuam mais dentro da casa 4. Tá? Isso a gente tem que ver de forma individual. Concordando comigo ou não, dessa maneira que eu vivenciei. Eu vejo a vida dos meus clientes andando através disso. De qualquer forma, você tem ali figura paterna ou materna ancestral. Saturno passando ali, isso pode representar algum problema com eles. Problema de saúde, problema estrutural dentro de casa, problema financeiro, alguma coisa que leve você a demandar ou demanda a energia e a sua presença para resolver aquele negócio. Tem gente que tem que cuidar da mãe doente, por exemplo. Não tem o que fazer. Tem que cuidar da mãe doente. Tem gente que tem que cuidar do pai doente. De repente você toma um susto com o seu pai, né? Ou sua mãe, você tem que sair correndo para o hospital. Dependendo da composição de mapa, se você tem Saturno na casa 4, se você tem Sol e Lua ou algumas outras coisas, é possível ter alguma situação um pouco mais séria. Então, não querendo ser muito fatalista, mas eu já vi várias vezes já Saturno está passando pela casa 4 e há uma mudança na estrutura familiar, que pode ser da chegada de pessoas novas, por exemplo, alguém casa e a sua família começa a ser maior. O filho pode casar, por exemplo, né? Aí tem um neto, aí aumenta a sua família. Isso pode acontecer. Mas também pode acontecer de sair gente da família. E não necessariamente a família só pai e mãe, mas é o que você considera família, o que veio com você da ancestralidade. Tá? E aí você pode olhar para isso da forma como você achar melhor. Você olha para o seu ambiente familiar e vê o que você considera família mesmo de verdade. Tá? Por que eu digo isso? Né? Porque eu já vi passagens ali onde que pessoas perderam, por exemplo, o cachorro ou gato, né? Um animal de estimação, ou então uma pessoa que morava com vocês desde a sua infância, só que não era da família, era tipo sobrinho né, o seu primo que ficou órfão e foi morar com vocês, alguma coisa nesse sentido, tá? Então pode ter uma reestruturação familiar. Uma outra coisa que pode acontecer também é você consolidar a sua casa. Isso voltando um pouquinho na estrutura de lar, né? Isso pode consolidar a estrutura de casa. Você pode ir morar fora.
você pode ficar sem moradia, você pode adquirir imóveis. Isso pode acontecer, dependendo de como você está lidando com essas coisas e se isso está sendo feito da melhor forma possível. É importante sempre pensar que Saturno fala sobre limitações, mas também fala sobre responsabilidade. Você pode tanto ficar sem casa, quanto você pode ter a sua casa se tiver tudo muito bem arrumado, se tiver muito bem pensado, planejado, se você sabe direitinho o que você está fazendo, tá? Normalmente a tendência é o outro, tá? Mas pode acontecer de um outro movimento, tá bom? Bom, para você lidar com todas essas questões, você sabe, a vida vai trazer situações em que vai falar assim, ó, isso aqui é seu, resolve. E não tem como fugir daquela história. Quando são questões familiares, é difícil alguém fugir, né? Você sabe que você tem que comparecer ali e ajudar seu irmão, ajudar seus pais, ajudar no orçamento familiar. Talvez você passe por algum tipo de problema financeiro e aí você tenha que sair de onde você mora para voltar a morar com os pais, porque isso acontece bastante também. E se tiver nesse ponto e você falar, não, morar com meus pais, não, pelo amor de Deus, não posso fazer isso. Não pode. Não só pode como deve. Inclusive, se você está vivendo essa situação e você está percebendo que o cerco está apertando e a única solução que você tem é dar 2, 3 passos atrás e voltar a morar com papai e mamãe, vai. Porque pode ser a melhor coisa que você faça, que você tenha feito dos últimos anos. E o resultado que isso vai ter para frente é inimaginável. Certo? Então é isso. Casa 4. Casa 4 pode ser complexo. Ó, casa 4, casa 7, casa 10 e casa 1 são as casas mais importantes. Então elas vão trazer uma energia bem forte ali. Obviamente, quando a gente chegar em casa 8 e casa 12 também. Tá? Mas aí cada uma tem a sua energia. De qualquer forma, você está com o trânsito de casa 4, muita atenção com situações familiares. Tá bom? Beijo!